E ela teve sorte, porque senão ela ia gastar mais, porque o final do ano teve sorte. Opa, boa noite. Noite. Boa noite. Noite.
Bom, boa noite, pessoal. Vamos a alguns assuntos aí antes do início aqui da nossa aula. Primeiro quero fazer uma proposta, ver se a maioria aceita. Havíamos combinado, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, havíamos combinado que a nossa avaliação seria no dia 16, não quarta, agora dia 9, a próxima quarta, dia 16. Bom, uma proposta que eu tenho, né, mas aí depende mais de vocês do que de mim, claro. Dessa avaliação ela ser, em vez na quarta-feira, dia 16, ela ser dia 14, segunda-feira. Se for aceita por vocês, a avaliação ela será dia 14 e aí no dia 16 eu faço uma correção dessa avaliação. E aí a nossa revisão completa já seria agora, nessa quarta-feira, dia 9. Eu prefiro até dessa forma, mas como havíamos combinado lá atrás que a avaliação seria dia 16, preciso saber se vocês preferem a avaliação dia 14 ou dia 16. Às vezes alguém aqui já tinha algum compromisso no dia 14, e aí por isso que eu não posso, de livre e espontânea vontade, definir agora, nesse momento, que a avaliação vai ser dia 14, porque eu já havia combinado lá no primeiro dia de aula que ela seria dia 16. Prefiro dia 14, mas se alguém tem algum problema, alguma objeção em fazer no dia 14, aí ela vai ter que ser dia 16. Então eu quero ouvir de todos. Dia 14 é sem problema, hein? 14. Pode ser, professor. Tudo bem. Bora fazer logo isso aí. Tranquilo. 14. A data é do dia 14 mesmo. 14. Dia 14. Gabriel. Bom. Ok, então eu aguardo aí, vocês têm até o fim da aula aí, se alguém quiser se manifestar em qualquer veículo aí, se manifeste até o fim da noite, senão faremos ela no dia 14, tá? E quando vai ser entregue as atividades? Qual é a data final? Até dia 14. Porra, mas já? Não é zoeira. Daqui 2 semanas já é Natal já, aí que a gente faz, né? É verdade. Não, tá tudo certo. Vai na fé. Bom, sendo assim, esperar encher um pouquinho mais aqui só, né? Aí eu vou fazer a mesma proposta. E sendo aceita de comum acordo para todos, nossa próxima quarta-feira teremos aí a nossa revisão, né? Aí é importante a presença de todos aí para aquela questão de tudo, né? De um modo geral que eu vou cobrar na avaliação de vocês. E não se esqueçam da questão da presença, tá? É importante isso aí, que vale ainda aquela regra lá dos 75%, né, de presença. E já sabemos todos aí a forma que ela é computada, né? Então, presença aí nessas datas aí é importante até o dia 16. Bom, vamos esperar só mais um pouquinho, aí daqui a pouco a gente eu já falo novamente isso. E para hoje, isso é uma aula prática aí, já que eu vou dar a revisão para vocês na quarta.
Então, a nossa aula de hoje ela vai ser referente àquele exercício faltante. Ficou faltando só um, né, entre aqueles dois dessa lista aqui, né? O segundo nós fizemos, ficou faltando esse primeiro aí. Então a nossa aula hoje vai ser a correção desse exercício, para não sobrecarregar nada nem ninguém. E aí também não vou deixar nenhuma atividade hoje para vocês fazerem. E na quarta-feira já faremos a nossa revisão completa com todo o assunto aí da segunda parte da disciplina. Então só esperar mais um pouco, a gente já começa, já dá início para os assuntos de hoje. Professor, o Kaique pediu para avisar aí que a internet dele deu pau aí, cara. Tá ok. Mas ele vai conseguir voltar ou não? Acho que ele tá tentando. Aí, entrou aí, ó, de volta. Beleza. Wesley, Fala aí, seu Antônio. o Fábio conseguiu entrar? Não sei, bicho. Eu entrei pelo link que o Cristiano mandou lá no grupo lá. Tá, porque Deu certo. O Fábio tava comunicando aqui que também não tava conseguindo entrar, não. Vê com ele lá, faz favor. Deixa eu ver. Então, estranho o Fábio não está conseguindo entrar, porque o link é o que o professor mandou. Não sei, deve estar com algum problema lá na internet dele lá. Eu mandei de novo lá para ele. O Cristiano. E aí, professor, manda o seu link novamente lá no WhatsApp. Não, é o mesmo, pô. É o link que mandou aí, que abriu aí, ó. É o mesmo link, né? Fala. Ei, Cristiano. Fala para ele reiniciar o. Fala para ele reiniciar o computador dele. Não é não, seu Antônio. Ele mora perto dos índios lá, bicho. Lá tá foda. É que eu não sei se tá chovendo lá, que tá chovendo aqui, né? Lá é sinal de fumaça, como tá chovendo, apagou a lenha. Tapevi também é a mesma coisa, né? Que isso, mano? Aqui é fibra ótica. A ótica é... Deixa a ótica saber disso. A ótica, pô, óticas Carol, óticas... É uma ilusão de ótica essa fibra aí, ó, Cristiano. É uma ilusão de ótica essa fibra aí. É ótica. E, Cristiano, a internet é umas 2 horas atrasada, mas chega aí, né? Aqui quando começa, o povo começa a falar, quando termina a aula, tá começando a aula aqui pra mim. Ixi, então vai longe, hein? A gente imagina isso aí, Cristiano. É duro, bicho, morar no interior, velho. Nada, meu. Aqui o ar é puro, aqui tem passarinho, aqui tem... É outro estilo de vida. Itapevi é outro estilo de vida. Cheiro de merda de burro, né? Aqui esterco de merda de cavalo. O bagulho é louco. Aí mora aí só poluição, só caminhão, carro. Os caras andam tudo com dor de cabeça, com tontura. Você trabalha onde? Hã?
Você trabalha trabalho- onde? Eu trabalho sentido. Eu trabalho na Aerofarma. Agora eu tô na Aerofarma agora. Eu tô sentido Castelo, Sorocaba. Um Cara, lugar mais puro ainda. O cara Ué, você não abandonou tá nós do não tá no Butantã, mano. instituto? Você E não- os Abandonou índios? nós. Os índios tá bem aí, Cristiano? Porra, você é louco. O bagulho aqui é louco, mano. Você saiu do instituto? O cara Saiu, os abandonou caras nós, falaram mano. Caramba, por que, mano? Virou filho do outro Cris lá. que não precisa caguetar também, né? ô? Foi o Christian que arrumou pra você? Oi. Sério? Vamos lá na Eurofarma. Aí eu fui Você pra tá lá. fazendo o que lá? Manutenção também? Manutenção. Suave. E Mas sim, lá o trampo é de boa. É o bom que é perto pra você agora, Mas né? o Butantã também era de boa também, pô. Não tem nada que reclamar, não. Também não posso falar mal, não, que tem um monte de cara do Butantã aí. Até o chefe tá aí, ó. Se eu falar mal, a casa cai. Vai, o Não, Adriano mas tá agora online. ficou perto pra você trabalhar, né? 10 minutos, pô. Você é louco. Ainda bem que as aulas estão online, senão você ia se fuder agora, hein, mano? Não. Na verdade, eu ia sair e ia chegar mais ou menos no horário certinho da aula aí, né? Ia ser melhor, porque eu chegava cedo lá na escola, agora eu ia chegar no horário. E aqui eu durmo mais, porque eu acordo mais tarde. Aí vai virar vagabundo, agora engorda mesmo, hein, mano? Ixi, mano. Não, mano, lá não tem lá não tem a fartura que era que nem no Butantã, não. Só rabada, costela, lá não. Lá o rango é normal. É. Lá no Butantã o bagulho era louco, era comida o dia inteiro. Então já guarda uma vaga pra mim nesse Aerofarma aí, mano. Porque falar pra você, no gás tá foda. Bom, vamos lá. Depois aí da sessão. Aí o Fábio entrou. Da sessão Recordar é Viver aí de vocês. Atualizando as informações, professor. Recordar. Essa foi boa, hein, professor? Recordar e viver, essa aí foi Foi, profunda, hein? Então, que saudades de você, hein? Então, você tá flashback. na Eurofarma, onde lá de Itapevi, lá? Eu fui. Por enquanto eu tô da Lapa, da freguesia do Ó. Sei. Depois eu vou vir pra Itapevi. Mas você mora aí pra esses lados aí, da Zona Oeste aí? Itapevi, esses cantos aí? Eu moro aqui em Itapevi, Itapeviense há 45 anos. Então já vai trabalhar no quintal de casa, quase. Daqui mesmo já dá pra mandar tinta pros caras de lá na fábrica ali, ó. Só esticar o braço, só, né? Maravilha. Bom, meninos, vamos lá então. Encher um pouquinho mais a sala, então, mais uma vez aí, para definir alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de definir com vocês é, em vez da nossa avaliação ser dia 16, ser dia 14, segunda-feira, daqui uma semana. Sendo assim, a nossa revisão ela será agora na nossa próxima quarta-feira. Se todos estiverem de acordo, eu creio que seja melhor assim dessa forma. E aí, deixando apenas a quarta-feira, dia 16, uma aula para nós fazermos a nossa correção da avaliação, né? Vocês entrem também para acompanhar a correção da avaliação, porque vai contar como presença, aquela questão lá que a gente tem que ficar atento dos 75% de frequência, né? Importante isso. E pelo que eu percebi aqui, todos, né, a maioria, pelo menos dos que se manifestaram aí, preferem que a avaliação seja na segunda-feira. Eu prefiro também, tá? Então, assim, todos têm que estar de acordo. Por quê? Porque havíamos combinado lá atrás, né, que a avaliação seria dia 16, então se alguém tem algum problema, alguma coisa que não possa fazer a avaliação no dia 14, na segunda-feira, eu não posso mudar a data pelo meu bel prazer, né, para segunda-feira. Se houver alguém com algum problema de fazer essa prova na segunda-feira, já que havíamos combinado para fazê-la no dia 16, tá? Então, assim, pelo menos por enquanto, pelo que eu estou observando aí, ninguém tem problemas para segunda-feira, então faremos a prova na
segunda-feira. Se alguém tiver alguma coisa aí que queira comentar, pode mandar no WhatsApp, pode escrever aqui no bate-papo, enfim. Temos que ser coerentes, né? E como eu havia falado que seria dia 16, se alguém, uma única pessoa não puder no dia 14, ela vai se manter no dia 16. Mas, pelo que eu estou vendo, ninguém tem problemas quanto a ser no dia 14. Prefiro também, tá? Que seja no dia 14. Bom, essa é a primeira colocação, né, da aula. E sendo assim, né, a nossa segunda colocação da aula, dá para colocarmos aí a respeito da correção aí dos exercícios propostos. Então, só para fazermos uma recapitulação daquilo que vamos ter dentro da nossa avaliação P2, a parte da elaboração de um traço unitário em massa de concreto, alguns conceitos aí do concreto endurecido, né, que já classificamos, né, a principal característica do concreto endurecido é a resistência. E aí, entrando-se nessa principal característica do concreto endurecido, chegamos ao ensaio de rompimento de corpo de prova axial, que é o assunto que começamos a iniciar na semana passada, e é o assunto que faz a complementação dessa introdução, né, dessa conceituação de tecnologia de concreto, e assim fazendo-se, né, o fechamento do que condiz com o que faz parte do escopo da formação técnica de vocês aqui pela escola, né? Então, vejo com bons olhos, né? Foi um bom curso, né, aqui de tecnologia de concreto. Acho que vocês gostaram também, né? De um modo geral, venho recebendo aí um feedback positivo. E tenho certeza aí que com essa carga, essa colocação desse conteúdo aqui que nós trabalhamos aí juntos dentro desses últimos quase 3 meses aí, é uma boa base aí para a sequência aí da vida profissional de vocês dentro da área de construção civil. Bom, chegando então nessa parte aí que falamos aí de resistência, né? O exercício 2 nós havíamos feito, então vamos aqui para correção aqui do exercício 1, né? A primeira questão aí. Quanto resiste em quilogramas força um pilar circular de diâmetro 35 centímetros, feito de concreto de FCK 30 MPa. Bom, deixa eu abrir aqui a planilha, né, do Word. E vamos lá. Primeira coisa, né, que nós podemos fazer é definir a área, né, desse pilar aí circular, né? Então, se é um pilar aí de diâmetro 35, né, centímetros, a gente usa a fórmula da área do círculo, né, π, né? Tem aquele símbolozinho dele, né? Vou escrever aqui π, né? Vezes o raio ao quadrado. É uma das fórmulas, né, da área do círculo que podemos utilizar. Então, o π, né, sempre vai ser 3,14, número fixo, vezes o raio, já transformando em metros, 0,35 ao quadrado. Fazendo essa conta, vamos fazer assim o ponto 35 ao quadrado, vezes o 3,14, usando duas casas, tá? Depois da vírgula, eu estou usando duas casas depois da vírgula, tá? 0,38, usando-se as regras de arredondamento. Então, 0,38 metros quadrados. Se houver alguma
divergência aí em cima de vocês tenham feito, me avisem aí que eu também estou fazendo o exercício aqui junto com vocês, tá? Bom, sabendo-se disso, sabemos, né, que a resistência desse concreto aí, desse pilar circular é 30 megapascal. Vimos, né, por definição aqui, objeto da aula passada, que 1 megapascal vale 101.971,6 kg-força por metro quadrado. Então, a primeira coisa que podemos fazer é transformar, né, 30 MPa nisso, né? Então, se eu sei que 1 megapascal vale 971.6 kg-força por metro quadrado, usando-se, né, uma regra de 3, uma das melhores ferramentas que nós temos dentro da área das ciências exatas, podemos determinar, né, uma incógnita x, que é justamente qual que é esse valor aí em kg-força por metros quadrados, né? Cruzando aí, né, nós chegamos no valor de x igual, eu tenho 101.971,6 vezes 30. Chego no valor aí de 3.059.148. Então, 3.059.148 kg-força por metro quadrado, tá? Então eu sei, né, que essa tensão aí de 30 megapascal equivale a 3.059.148 kg-força por metro quadrado. Mais uma vez, revendo apenas a questão, né? A gente fala quanto resiste, né, em quilos. Então eu quero saber a carga, né, máxima que suporta esse pilar aí circular de diâmetro 35 centímetros, constituído com esse concreto aí de uma resistência, né, essa tensão aí de 30 megapascal. E aí eu parto para uma próxima regra de 3, né? Que se em 1 metro quadrado, que é exatamente o que nós vimos aí anteriormente nessa incógnita x, resiste 3.059.148 quilos, a área desse pilar circular aí de 0,38 metros quadrados vai resistir quanto, né? Quantos quilos resiste essa área? Uma nova incógnita, né, chamada aí de y. E mais uma vez, fazendo esse cruzamento aí, eu chego nesse valor aí de 3.059.148 vezes ponto 38. Chego no valor aí de 1.162.476,24. Uma carga bem considerável, né? Então, 1.162.476,24
quilos. Estava na casa aí dos quilogramas força. Então eu sei que esse pilar aí de seção circular, né, de diâmetro. Pô, vocês deixaram eu fazer o exercício errado, né? Onde que eu errei? Eu vi agora, no final do exercício. Onde que eu errei? Já viram, já? Vi agora, no que eu terminei o exercício. Nota 0. Ninguém? Nenhum palpite onde eu errei? 25 MPa, não 30. Não. Professor, vou ser sincero pra você. Nem cheguei a fazer o primeiro. Pois é, tô percebendo aí. Não Professor, esqueçam. não é lá no PI lá? Falei Hã? segundo. Falei segundo. No cálculo do PI, 35. Ó, muito bem. Quem falou 35 aí? É o diâmetro. Eu coloquei diâmetro, né? E na fórmula lá é raio, né? Então, que beleza, errei. Então vamos lá. Então apagamos tudo, né? Não se esqueçam que vai dar muito mais trabalho para mim, mas eu vou ter o prazer de fazer provas individuais. Então, Sério? Sério? Caramba. Então, vejam a importância de saber e não apenas observar. Muito bem, né? Eu errei no raio, né? Se eu dei a informação em diâmetro 0,35, o raio é a metade, né? É 17,5, né? Então, vamos lá, né? Vamos desde o começo, não tem problema não. O π é 3,14 vezes o raio, né? Já transformando em metro. 175 aí. 175 ao quadrado. Então, essa área aí, né? Essa área vai ser de 1,75 ao quadrado vezes o 3,14, que é o π, dá 0,096. Vou usar 3 casas decimais agora aqui. Então 0,096 metros quadrados de área. Aquela parte aqui que apagamos, ela era igual, não muda, né? Eu estou falando aqui de tensão, né? Se 1 MPa equivale a 101.000 101.971,6 101.971,6 quilogramas força por metro quadrado. Então, os 30 MPa serão quem, né? Uso aqui nessa incógnita do X. Então, já havíamos feito anteriormente, mas sem problemas aí calcular novamente, ou apenas cruzo. Os valores dá 3.059.148. Então, X é igual a 3.059.148 quilogramas força por metro quadrado. E aí, eu preciso saber a carga, né, que resiste. Eu sei que 1 metro quadrado
resiste, suporta até 3.059.148 quilogramas força. Então essa área aí de 0,096 metros quadrados resiste, né, a qual carga, né? Chama aqui essa segunda incógnita aí de Y. Cruzando aí os valores, né? Chego aí nessa área, vezes os 3.059.148, usando aí 3 casas decimais, chego em 293.678,21. Então, 293.678,21 quilogramas força. Então, a resposta que se espera, né, desse exercício é essa, né? Então, só recapitulando aqui, perguntamos aí: quanto resiste em quilogramas-força um pilar circular de diâmetro de 35 centímetros, feito de concreto FCK 30 MPa? Ele resiste a uma carga, né, axial similar à carga do nosso ensaio de compressão que nós vimos na nossa aula passada, de 293.678,21 quilogramas força. Perguntas? Explica como é para mim saber essa área. A área? Espera aí. Isso. Essa área aqui? Sim, a fórmula. Muito bem, qual que é a fórmula da área do círculo, né? Uma das, né? Π, que é 3,14, sempre fixo, vezes o raio ao quadrado. Se eu dei o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Eu dei o diâmetro 35 centímetros. Já passando para metros, 0,35, a metade de 0,35, 0,175. Então eu estou pondo aqui o raio, né, que é a metade do diâmetro, ao quadrado. Alguma coisa ao quadrado é ela vezes ela. Então 0,175 vezes 0,75 vezes 3,14, que é toda essa multiplicação aí, eu chego na área desse círculo aí, na área desse pilar, que é esse valor de 0,096 metros quadrados. Perfeito, obrigado. Nada. Alguém mais? Alguma coisa? Vamos fazer esse segundo aí, professor, também? Vamos, fizemos ele a semana passada, não foi? Foi feito, mas assim, eu não estava conseguindo entrar na aula e quando eu entrei já tinha feito. Tá bom, vamos lá então. Deixa eu só salvar aqui. Professor, bora lá. No replay aí. Quê? Bora no replay. Vamos fazer a segunda aí. A segunda eu fiz, hein? Deu quanto? Vamos ver o... Aqui. Quilograma força. Deu 30.591, 4,8 quilograma força. Tem certeza? Certeza. Se não tiver certo. Aí eu não sei, professor. Pá. Segundo. Vou ler o enunciado dele, né?
Bom, segundo falei aí para vocês, né? Quanto resiste em quilogramas força um pilar quadrado, né? A gente está mudando a área, né, da seção aí do pilar. De 35 por 35 centímetros, feito de concreto, com FCK 25 MPa, né? Estamos aí mudando a resistência e mudando a forma da seção desse pilar, né? Bom, então aí a primeira coisa que podemos fazer é a área, né? A área já transformada em quadrado, no caso, né? Quadrado, retângulo, né? Quadrado. 35 por 35. Então multiplico isso aí já em metros, né? E chego no valor de 0,1225. Vamos usar 3 casas. 0, 1, 2, 3, tá? Vou ficar igual ao outro. 3 casas Essa daí eu 0,123 metros quadrados aí pra gente ficar na utilização aí de 3 casas decimais, conforme havíamos visto. Eu só utilizei 2 casas, 0,12. Tá bom. Segundo passo, que é o que vimos aqui anteriormente, né? A gente vê a relação com o megapascal, né? Isso aqui é igual, né? Não muda, né? A gente sabe que é uma constante, né? Que 1 megapascal equivale aí a esse valor aí em quilogramas força por metro quadrado, né? Então, eu já copio até daqui, boto aqui, 1 megapascal igual 101.971,6 quilogramas força. Mas aí eu faço uma outra regra aqui de 3, querendo saber de 25 megapascal equivale a quantos, né, quilogramas força por metro quadrado. Fazendo essa multiplicação aí, 25 vezes 101.971,6, chego em 2.549.290. Então x igual 2.549.290 quilogramas força por metro quadrado, tá? Então a gente chega nessa correlação aí de 25 MPa, equivalendo a esse valor aí em quilogramas força por metro quadrado. Terceira parte do exercício, se sabemos que 1 metro quadrado resiste a 2.549.290 quilos, essa área que achamos aí, que condiz com a área do meu pilar aí de seção quadrada, de 0,123 metros quadrados, usando-se 3 casas decimais, que é o que eu estou usando, mas não tem problema usar 2 ou 4, enfim. Esse pilar específico do exercício, ele resiste a quanto, né? Então eu faço essa multiplicação aí também, mais uma vez cruzando, né, esses valores, e chego em 313.562,67 quilos, né? Então, 313.000, né? Põe aqui Y, né? Que é a incógnita que nós chamamos. Então, Y vai ser igual
313.562,67 quilogramas força, tá? Esse pilar de seção quadrada, ele resiste até a uma carga desse valor, uma carga dessa intensidade, antes de um possível momento de colapso, um possível momento de ruptura. Então, esses foram os dois exercícios aí que eu deixei para vocês na aula passada. Um envolvendo aí uma área com seção circular, o outro envolvendo aí uma área com seção quadrada. Porém, a conceituação, não importa o formato, né, da área do pilar, da seção desse pilar. Pode ser o formato que você quiser, retângulo, quadrado, círculo, coração, triângulo, qualquer coisa. A conceituação é sempre uma carga por área quadrada, né? No caso aqui, metragem quadrada. Basta você saber a área, né, que tem essa seção aí, né? Esse conceito aí que nós emprestamos aí do desenho, né? Cortando aí esse corte que também da conceituação de desenho, fazendo um corte transversal aí desse pilar. Nós chegamos aí nessas seções aí que foram apresentadas no exercício 1 e no exercício 2, uma seção circular e uma seção quadrada, mas não importando o tipo de seção, importando mais essa conceituação aí de tensão, que é sempre uma carga aplicada sobre uma área, né, para que consigamos assim dessa forma entender essa conceituação aí de tensão e consequentemente a questão aí de resistência no que observamos aí de carga aplicada nos ensaios de resistência de corpo de prova, resistência axial, né? Ou seja, uma resistência vertical, né? Uma carga que vem de cima para baixo no caso, porque no concreto aí trabalhamos a compressão, né? Se fosse a tração seria uma carga, no caso aí de baixo para cima, assim como vimos aí na disciplina de estruturas metálicas e de madeira. Bom, esse foi o segundo exercício. Alguma colocação que vocês queiram fazer a respeito dele? Só uma perguntinha, Rafael. Essa grandeza aí, meu, ela é o que o cimento ele proporciona mesmo em termos de resistência à compressão? Não o cimento, o concreto, né? O concreto, perdão, desculpa. É essa mesma grandeza? Caramba. Sim, essa mesma. Espantado? Não, espantado. São números que parecem grandes, mas não são grandes, né? Se você for ver aí 313.562 quilos, né? São 313 carros, né? Sim, como se você colocasse 313 carros 1.0 aí, um sobre o outro, né? Cada um aí pesando 1.000 quilos. 313 toneladas sobre esse pilar aí. Esse pilar ele tem que resistir a isso, né? Mas a gente está falando de um pilar, né? Sim. Se o cara pega, você pega uma construção que você utiliza um número, né, gigante de pilares, né? Então, ou seja, uma resistência Sim, impressionante. Você tem essas cargas distribuídas, né? Mas a magnitude aí da construção civil é exatamente essa, né? O concreto é um dos elementos aí estruturais mais não só no tocante de construção civil, mas no que diz respeito aí também a qualquer outro elemento, é um dos elementos aí que mais tem, né, possuem esse tipo de resistência, e justamente por isso que ele é bem compartilhado aí a sua utilização no ramo, né, da construção civil. Então são realmente números aí que a um primeiro momento eles acabam nos impressionando um pouco. Até por conta disso, a gente não ficar falando desses números enormes, né? Por exemplo, a gente não fala assim, me vê aí um concreto aí de... A gente liga na usina e fala de 2.549.290
kg força por metro quadrado. A gente não fala isso, né? A gente fala, pô, mas é um concreto de resistência 25 MPa, né? Então a gente acaba usando aí uma unidade palpável, né? Que é o MPa, dentro da área de construção civil, mas o intuito desses exercícios, como nós já falamos anteriormente, é justamente um dos intuitos que vocês vejam aí a magnitude, a grandeza aí das unidades, transformando aí essa unidade não tão conhecida ainda, que é o MPa, que a gente fala muito do nosso linguajar de construção, mas nem todos estão habituados a saber a sua grandiosidade. Estamos aí transformando essa unidade aí numa unidade mais palpável, né? Colocando aí a questão do quilogramas-força, que é uma unidade mais do nosso dia a dia, né? A gente se pesa, a gente compra produtos, né? por quilo, por grama. E sabendo-se que o MPa é uma unidade de tensão, né? E tensão é sempre uma força sobre ar, chegamos aí nessa magnitude aí desses números enormes, né? Extremamente grandes, né? Então, soa até um pouco absurdo sabermos que 25 MPa, na realidade, né, transformando isso aqui para o nosso dia a dia, condiz com uma carga, né, pontual, né, que você está aplicando uniformemente distribuída, ou seja, igualmente distribuída sobre uma seção de 1 metro quadrado, independente do que seja essa seção, a forma dessa seção, mas eu sei que ela tem 1 metro quadrado. Esse peso aí, né, essa carga aí, essa intensidade de força aí de 2.550.000, vamos arredondar aí, quilogramas força, né, distribuídos aí sobre essa área de 1 metro quadrado, né, um número realmente grande, né, mas que ele reflete aí a grandiosidade aí das nossas estruturas na área de construção civil. Professor Rafael, Sim. o iniciado desse exercício 2, ele nos fala assim, quanto a resistência em quilograma força, um pilar quadrado de 35 por 35, feito de concreto com FCK 25 MPa. Certo. Ele deu a dimensão dele, 35 por 35. Ok. Chegou numa área de 123. Essa área corresponde ao quê? À altura dele? Não. Vamos aqui pegar o auxílio do Paint para fazer um rabisco. E aí a gente consegue enxergar melhor. Quando eu falo seção, né, por exemplo, eu tenho um pilar aqui, né? Então aí tá aí, né? Tá aqui o solo, né? Beleza. E se eu faço um corte nele, né? Fazendo esse corte aqui nele, né? Um corte AA. Então, é nesse corte AA que eu vou ver o que eu chamo de seção. E aí é como se eu estivesse vendo ele de baixo para cima ou de cima para baixo, aí tanto faz, porque não muda, né, essa seção dele. E aí essa área, que é a seção dele, essa área aqui é de 35 por 35 centímetros. Tá? Então, quando a gente fala área de uma seção, área de um objeto, né, de uma estrutura, de qualquer coisa que eu queira saber, é no caso isso aqui que eu estou achurando aí, pintando de verde agora. Então, eu tenho o pilar aí, eu não me importa a altura dele, tá? Não importa se esse pilar ele tem 2, 3, 4, 5 metros. Importa a sua seção. E a sua seção é esse corte aí que representamos aí através desse corte AA. E aí conseguimos observar aí essa seção aí, que é esse corte aí de 35 por 35 em centímetros, né? Transformando aí em metros 0,35 por 0,35.
e é essa a área dele, tá? Então eu não estou trabalhando com volume, né? Se eu estivesse trabalhando com volume, aí sim me importaria a altura também dessa minha estrutura. Mas quando a gente fala aí de seção, né, que é o que nos importa aí para a questão aí para alguma coisa ao quadrado, no caso a metragem ao quadrado, importa aí o que definimos aí nesse corte AA. Certo? Certo. E vale a mesma coisa para o exercício anterior, né? A única diferença é que o pilar, em vez dele ser quadrado, ele é circular. Então, eu posso utilizar aí o mesmo exemplo, aí um pilar circular AA, né? Estou vendo ele de frente aqui, né? Como você enxerga aí na tela, é o que você vê ele mesmo. Só que de uma forma circular, né? E aí eu enxergo isso aqui nesse corte AA, né? Um diâmetro de 35 centímetros. A única coisa que muda é o formato dessa seção, mas a área ela continua sendo a mesma em algum valor metro quadrado, né? Então, quando a gente fala seção de alguma coisa, é que a gente está seccionando, né? No caso, a palavra seção ela vem da palavra seccionar, né? Que significa cortar, né? Então, estou desmembrando, separando, né? Então, a partir do momento que eu desmembro aí essa estrutura aí no que a gente representou aí nesse corte AA, né? Fazendo essa secção, né? Essa seção, eu consigo enxergar aí no que eu tenho no exercício um diâmetro de 35 centímetros, expresso aí em azul, e no exercício 2 esse quadrado aí de 35 por 35, expresso aí no que achuramos, aí pintamos internamente aí de verde. Então toda vez que a gente fala seção de alguma coisa, a gente está se referindo à área e não nos importa nesses casos aí a altura, né? Então em nenhum momento aí a gente nos é relevante no tocante resistência saber a altura dessa estrutura. Claro, estamos aí falando, não estamos entrando em méritos, por exemplo, de vento, né? Quando a gente tem estruturas muito esbeltas, né? Ou seja, né? Estruturas muito altas, nos cálculos estruturais se levam em conta também a questão de esforços laterais. E aí sim, em um outro momento, em um outro tipo de cálculo, nos será importante também saber a altura dessas estruturas. Agora, no que diz no tocante de resistência à compressão axial, o que significa isso? É uma resistência que vem de cima para baixo ou de baixo para cima, ela é uma resistência vertical, né? Ou seja, ela é uma resistência que está trabalhando no mesmo sentido da força da gravidade. Então, nos diz respeito apenas no tocante de tensão, de resistência do concreto, a seção das estruturas e não as suas alturas, né? Então só diz respeito mesmo aí à seção, que é o que nós definimos aí no desenho das estruturas e não as suas alturas. Algo mais, senhores? Ficou claro agora. Tranquilo, professor. Bom, na quarta, vou falar na quinta, tô com quinta na cabeça, faremos aí a nossa revisão, tá? E aí voltamos aqui mais um pouco nesse assunto. E claro, né, vamos fazer lá os exercícios 1, 2, né, exercícios lá de definição da elaboração de um traço de concreto, tá? Não esqueçam, tá? A gente pode manipular de várias formas, né? É um universo sem fim essa questão de concreto, tá?
Então, até a finalização lá do traço do concreto, eu posso falar... Tá, e se eu quiser um saco de cimento, qual a quantidade dos outros insumos, né? E também, quer ver uma coisa legal que dá pra gente falar? Não, deixa essa pra lá. É legal, mas deixa pra lá. Só um exemplo, só para vocês não ficarem perdidos no que eu falei agora, mas a densidade do concreto ela é 2.500 kg por metro cúbico. Tá? Então, eu sei que para 1 metro cúbico de concreto eu tenho 2.500 kg. Então, a gente podia trabalhar assim, aí sim, colocando-se a altura das estruturas. Imagine os exemplos, aí se eu coloco no segundo exercício aí 2 metros de altura, eu vou ter um volume. E aí eu posso saber o peso, né, dessa estrutura, sabendo-se a densidade do concreto é que é 2.500 kg por metro cúbico. Mas, enfim, acho que aí seria muita informação para a gente cobrar na nossa avaliação. Mas o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, o estudo de concreto ele não termina agora, né, na semana do dia 14, né? Ele apenas começa, né? Então, aos interessados aí de construção civil, aos interessados aí de concreto, lembrem-se que esse universo é extremamente vasto, né? E dentro aí da vida profissional de vocês, sendo dentro da área de construção civil, com certeza vocês vão continuar aí se deparando aí com concretos e trabalhando aí com esses conceitos aí o resto da vida profissional de vocês, tá? E claro, espero aí que esse pontapé inicial aqui tenha sido de bom proveito a todos, né? Claro. Bom, se não houver mais questões, podem mandar a chamada de vocês. Eu gravei aqui a nossa aula toda, tá? E aí eu lanço essa aula aí lá na nossa aula 15, tá? Essa daqui seguindo a sequência aí da nossa aula de tecnologia do concreto. É a nossa aula 15, tá? E não deixarei exercícios, tá? Para vocês. E com o adiantamento da avaliação, né, do dia 16, quem entrou depois aí, se houver alguma objeção aí, tivemos aqui um bate-papo aqui antes do início da aula, em vez da nossa avaliação ser no dia 16, que é o que estávamos acordados inicialmente, fazermos ela no dia 14, próxima segunda-feira, e no dia 16 fazermos a correção da avaliação. Também aqui na forma à distância que estamos trabalhando. Se alguém tiver algum problema quanto fazer a avaliação no dia 14, apenas me comunique aí, fale alguma coisa aí que aí não tem como a avaliação ser dia 14, apesar que eu acho que será ótimo essa avaliação ser no dia 14. Assim, desse modo, então, na próxima quarta-feira aí, dia 9, né, hoje dia 7, faremos a nossa revisão e esse assunto aí também que tratamos hoje, ele retornará, assim como o assunto de elaboração, né, de um traço de concreto. Já vi aqui que vocês mandaram a presença de vocês. Se não houver mais colocações a serem feitas, eu dou a nossa aula como encerrada. Alguém quer fazer alguma consideração a respeito de alguma coisa? Professor Ronaldo. Sim, Ronaldo. Tira uma dúvida, por favor. Aquela curva de Abras, cada marca de cimento tem um tipo de curva ou serve para toda a marca de cimento? Boa pergunta. Aquilo lá serve para toda a marca de cimento, tá? Porque o que acontece, o cimento A, o B, o C, o D, né? Sem entrarmos no mérito das marcas, eles têm que seguir, eles têm que respeitar as NBRs
que condizem da qualidade dos cimentos, tá? Então os cimentos eles têm uma infinidade de itens, né, de qualidade que eles devem respeitar, e um desses itens aí de qualidade que eles devem seguir é o seguinte: se eu falo que o meu cimento é um CP2 32, independente se ele for da marca A, da B, da C, da D, esse cimento CP2 32 ele tem que atingir uma resistência de 32 MPa no seu 28º dia de vida, tá? Entendi. É a mesma coisa, os parâmetros de qualidade, não sei, aqui quem gosta de café, eu gosto muito de café, né? Se vocês pegarem curiosidade, tem o selinho lá atrás de cada café, tem lá da qualidade, atestando, né? A qualidade do café, eu esqueci que atesta a qualidade dos cafés, mas tem lá, né? Então tem uma infinidade de testes, né, de parâmetros que esses cafés eles têm que atingirem, né, para eles ganharem esse selinho aí de reconhecimento. É a mesma coisa nos elementos cimentícios, né, nas estruturas cimentícias, nas empresas cimentícias, perdão. Elas têm que ter o reconhecimento das normas técnicas, o reconhecimento da ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, e tendo esse reconhecimento, né, ou seja, elas são reconhecidas que elas seguem os parâmetros de qualidade que estão em vigência no mercado, no nosso caso aqui no mercado brasileiro. Se eu digo então que esse cimento é um CP2 32, é um CP2 28, um CP2 40, independente da marca que ele tem que atingir essa resistência no seu 28º dia de vida. Que seria os 32, no caso. Nesse exemplo que falamos agora, CP2 32, sim, é a resistência no 28º dia de vida dele, do cimento. Lembre-se, a gente não pode confundir a resistência do cimento com a resistência do concreto. É 32 MPa no seu 28º dia de vida. Tudo bem, professor. Obrigado. Nada. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Não se constranjam, por exemplo, essa pergunta última aí, muito boa do Ronaldo aí, bem perspicaz essa pergunta aí mesmo, que realmente é uma coisa que surge, né, dúvidas, né, se isso aí se é toda marca que tem que ter, sim, é uma ótima pergunta mesmo, toda marca deve ter mesmo, justamente porque isso é um padrão de qualidade imposto pelas normas, imposto pela Associação Brasileira de Cimento Portland a todo cimento, né, independente da marca, né, do fabricante. E isso a gente observa em diversos materiais, insumos, né, como dado aqui o exemplo de café, né, mas isso a gente vê em tudo, né, café, leite, arroz, feijão, carne, enfim, tudo que temos e que consumimos, seja comestível ou não, tem que seguir um padrão aí de qualidade mínimo, né, e se eu digo que esse cimento é um CP2, CP3, CP4, aí não importa, né, o tipo do cimento, né? Mas se eu digo que ele é um CP2 32, que é o que falamos, um dos parâmetros que tem que ser atingido é esses 32 MPa de resistência do cimento no 28º dia de vida dele, do cimento, não do concreto, tá? Quando a gente faz as misturas para o surgimento do concreto, aí segue-se tudo aquilo que nós trabalhamos lá na curva de Abrams. Que pergunta, eu estou vendo uma pergunta aqui, não foi no cálculo do π? Que pergunta é essa, Letícia? Não entendi sua pergunta. Você colocou lá atrás, né? Faz 40 minutos que você pôs isso, mas eu não entendi. Se você quiser comentar aí, já perdemos aí o fio da meada da pergunta. Bom, a pergunta dela aí, professor, foi quando você perguntou de onde você havia errado. Ah, tá bom, beleza, ótimo, obrigado. Na verdade não foi no π, né? Eu errei em dividir o diâmetro, né? Dividir o diâmetro por 2. Foi bom eu errar, que é um erro bem comum aí quando a gente está trabalhando aí com esses cálculos aí, usando essa fórmula aí do π vezes o raio ao quadrado. Bom, então
se não há mais perguntas, né, dou a nossa aula como encerrada e pensem aí nas questões aí para a gente usufruir aí da melhor forma possível a nossa aula de revisão na quarta-feira. Agradeço aí a atenção de todos. Ainda hoje à noite coloco aí o nosso vídeo aí como aula 15, tá? E também vou postar essa correção aqui do exercício, tá? Lá na nossa aula 15, tá bom? Então eu agradeço aí a todos, uma boa noite. Olá, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Fui. Boa noite, Boa professor. noite.